Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro e dando continuidade à nossa cobertura pré-jogo. Amanhã o Barcelona tem um desafio pela 6ª rodada do Campeonato Espanhol. A gente está um pouco atrasado. Geralmente esses vídeos a gente solta na antevéspera da partida, mas como teve a cerimônia da Bola de Ouro, a gente fez live, a gente fez vídeo comentando, a gente emitiu nossa opinião acerca dos absurdos da premiação, acabou que ficou um pouco mais para cima da hora, mas antes tarde do que tarde demais. A tempo da partida, chega aqui o nosso vídeo de análise pré-jogo, o mais detalhado vídeo que você vai encontrar na internet sobre os adversários do Barça. É mais um jogo fora de casa, já estamos até acostumados, né? Raro é se o jogo acontecer dentro de casa, se o jogo acontecer na Catalunha, e o Barça vai em busca de manter a invencibilidade e conseguir mais 3 pontos na competição, o que é imprescindível para não deixar o Real Madrid escapar. Já já a gente vai trazer para você as prováveis escalações, como joga o Oviedo, os principais jogadores do Oviedo, como deve funcionar esse encaixe tático entre as duas equipes, tudo que você já está acostumado a escutar aqui nas nossas análises. Mas antes disso, aquele lembrete, você sabe que é importante. Curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa! Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para Blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu, hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E nessa de entretenimento, a gente sempre começa a nossa análise pré-jogo falando um pouco do histórico de confrontos. E você vai achar estranho que equipes que a gente já analisou nessa temporada, que você está acostumado a escutar o nome, tenham 40, 50 confrontos na história contra o Barça, e agora que eu vou falar do Oviedo, são 84 duelos que essas equipes tiveram uma com a outra. Caramba, nunca ouvi falar desse Oviedo. Quando que ele jogou 84 vezes com o Barça? Tudo no século passado. O Oviedo foi rebaixado em 2001, de lá para cá nunca mais voltou a disputar a primeira divisão, não encontrou o Barcelona nos caminhos das Copas e esses 84 duelos aconteceram no século passado, quando o Oviedo era uma equipe de muita tradição, tinha times competitivos, conseguia ser uma pedra no sapato dos gigantes, mesmo na temporada em que foi rebaixado, tirou pontos do Barcelona e do Real Madrid, ganhou dos dois. No Barcelona ganhou na Catalunha, no Real Madrid ganhou nas Astúrias, ganhou como mandante. Então, era uma equipe que fazia falta na primeira divisão para a galera velha guarda. Eu não vou mentir, eu não assisti o Oviedo na primeira divisão. Eu nasci em 1995. Quando o Oviedo disputava a primeira divisão, eu não sabia nem o que era futebol. Mas a gente está aqui relembrando os tempos áureos do time do Principado das Astúrias e que, olha que doideira, nessas 84 vezes que jogaram, só 48 o Barça venceu. Foram 12 empates e 24 vitórias do Oviedo, 61% de aproveitamento. É um aproveitamento baixo. É um aproveitamento que o Barcelona costuma ter quando você vai fazer análise de grandes equipes do futebol espanhol. O Oviedo já foi grande, quando deixou de ser, já foi logo para a segunda divisão, tá voltando agora e a gente não tem nenhum confronto recente para analisar. A última vez que eles se enfrentaram, lá em 2001, foi uma vitória de 1-0 para o Oviedo e uma vitória de 3-2 para o Barcelona, gols do Rivaldo e 2 do Patrick Kluivert, e a gente vai acabar deixando um furo aqui nessa nossa análise, né? Porque a gente sempre fala da estatística geral e depois a gente vai analisar os confrontos recentes para ver se eles estão dentro ou fora do que a estatística mais geral acaba nos mostrando. E a gente não tem confronto recente para analisar. Vamos acabar ficando só nesse histórico de confrontos, só nesse histórico de confrontos mais amplo. Mas tu sabe o que a gente pode analisar? Isso daqui a gente faz em todo vídeo e hoje é o mais importante. A gente pode analisar o esquema tático do adversário, os seus principais jogadores e como que ele pode se adaptar para enfrentar o Barcelona. Você que já acompanha as nossas análises pré-jogo há mais tempo, já sabe o momento que a gente vai ter agora, a sessão do vídeo que a gente vai iniciar. Você que é novato, deixa eu te dizer, nós agora vamos falar como joga o Real Oviedo. O Real Oviedo joga no 5-4-2.
5-4-1. E eu vou colocar um asterisco aqui, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas ele joga no 5-4-1, só que nem sempre. Daqui a pouco eu explico melhor. Normalmente é o goleiro Aaron Scandell, os zagueiros Oyer Luengo, Davi Costas e Dani Calvo, que é o capitão, e ele não é calvo. Então aqui nós temos já a primeira traição, a primeira polêmica. O primeiro motivo para protestar, nós temos que ir lá nos tribunais da Espanha, nos tribunais deportivos. O nome do cara é Dani Calvo e ele não é calvo. Deixo aqui a denúncia. Uma afronta aos verdadeiros calvos espalhados pelo mundo. Como é que o cara assina Dani Calvo e não é calvo? Deixo aqui a reflexão. Mas é o capitão da equipe, é o capitão do Oviedo. Os laterais são, pela direita, o Nacho e pela esquerda, o Abdel Rahim Al-Hassani. Né? Um nome bem grande aí, bem pomposo. Os volantes são Dendoker e Sibu. E os meias, eu vou falar 3 nomes, mas só 2 costumam jogar. 2 meias abertos. Ou são Hassan e Brekalo, ou Brekalo e Illich, ou Illich e Hassan. É justamente aqui que a gente vai ter aquele asterisco sendo melhor explicado. É justamente por conta desses meias, né? E no ataque quem joga é o Salomón Rondón, histórico Salomón Rondón, maior artilheiro da história da seleção venezuelana. Desde que eu sou criança, desde que o Oviedo estava na primeira divisão, o Salomón Rondón já metia golzinho pela seleção venezuelana. Veteraníssimo Salomón Rondón, que jogou a Copa do Mundo de Clubes pelo Pachuca, depois foi para o Oviedo, que fazem parte do mesmo grupo de investimento. Mas vamos lá, vamos aprofundar essa ideia aí do asterisco. Por que 5-4-1, mas nem sempre? E o que é que os meias têm a ver com isso? É porque é o seguinte, galera, é um time que ainda está querendo se encontrar. Ele acabou de subir da segunda para a primeira divisão. Ele ainda não tem um sistema montado que a gente possa reconhecer jogo após jogo. Nas partidas contra as equipes tecnicamente muito acima, o treinador coloca uma linha de 5 defensores, 4 meio-campistas e o Rondon isolado, mas quando enfrentou equipes mais do seu nível, ele abriu mão de um zagueiro, o terceiro zagueiro sai, entra um meia criativo e passa a jogar no 4-2-3-1, até mimetizando um pouco do que é o Barcelona, quando a gente olha a distribuição dentro de campo, muito longe de qualidade e de variação tática. Então, por exemplo, contra o Villarreal e o Real Madrid, jogou no 5-4-1. Contra o Elche e contra a Real Sociedad, aí já jogou no 4-2-3-1. Só que tem um detalhe, contra Villarreal e Real Madrid foram as primeiras rodadas. Esses outros jogos que eu citei foram os mais recentes. Ou seja, a gente ainda não tem a amostragem o suficiente para te dizer se essas variações estão acontecendo, porque está enfrentando o time mais forte, joga de um jeito, está enfrentando o time mais fraco, joga de outro, ou porque, como ainda está tentando encontrar o sistema tático, o treinador nas primeiras rodadas jogou de um jeito, nas últimas rodadas está jogando de outro. A gente ainda não tem a amostragem para fazer essa análise, é um time recém-ascendido. Então, existem essas duas possibilidades e se for para jogar no 5-4-1, é o que eu já falei, se for para jogar no 4-2-3-1, tira o Luengo de campo e coloca os 3 meias, Hassan, Brekalo e Illich. Se for para jogar no 5-4-1, introduz o Luengo no campo e tira ou o Hassan, ou o Brekalo, ou o Illich. É essa a ideia, beleza? Mas não vai fugir muito disso, não tem tanta variação que o Oviedo possa utilizar. Aí tu me pergunta, mas funciona toda essa variação, toda essa possibilidade, botar um, tira o zagueiro, coloca outro, a criatividade? Não funciona. É um time que em 5 jogos tomou 8 gols, se defende mal, está numa das últimas posições quando o assunto é melhores defesas, sendo que a maioria dos times que tomou mais gol que o Oviedo tomou poucos gols a mais e tem um jogo a mais. Porque a gente está tendo rodada no meio de semana, teve time que jogou na terça e na quarta-feira, o jogo do Oviedo é na quinta, então o Oviedo teve um jogo a menos para tomar gol, ele está em 9º, é a 9ª pior defesa. A 9ª pior defesa.
Só que antes da rodada começar, ele era a quarta pior defesa. Então vamos ver ao final, principalmente depois de enfrentar o Barcelona, em que posição vai estar esse time do Oviedo. Mas de uma forma ou de outra, são 8 gols em 5 jogos. E quantos gols fez? Não defende tão bem, mas deve atacar melhor que a maioria. Que nada. Um gol só. Só fez um gol em 5 jogos o tal do Oviedo. Jogou 5 partidas, só fez um gol. E foi justamente na partida que foi a partida dos sonhos do seu torcedor. Em casa, o único jogo que fez gol, o único jogo que não tomou gol e o único jogo que pontuou. O Oviedo tem uma vitória por 1-0 e 4 derrotas, sem fazer gol em nenhum dos adversários. Quem conseguiu a proeza de tomar gol do Oviedo e quem conseguiu a proeza de não fazer gol no Oviedo? A Real Sociedad. Justamente o próximo adversário do Barcelona, que já te convida para ter um otimismo ainda maior, porque apesar da tradição do time do País Basco, do time de San Sebastián, ou San Sebastián, se você preferir, tá numa draga desgraçada, é um dos piores times no quesito desempenho do Campeonato Espanhol na atual temporada, e essa derrota pro Oviedo mostra um pouco do que é a Real Sociedad. O único que conseguiu a façanha de não ganhar do Oviedo foi a Real Sociedad. Então, pra mim, é o adversário perfeito pro Barcelona. Se defende mal, ataca mal, não tem tanta velocidade assim nos lados do campo. O único jogador um pouco mais veloz é o Hassan, mas ele é muito irregular, muito inconstante. Nem costuma ser titular absoluto, até brigou com o técnico por causa disso, porque ele fez a jogada do único gol do Oviedo, e ali ele apontou pro técnico e falou: tu me deixa no banco, tu tem que me botar no time titular, tu me deixa no banco. Então, o que deveria ser um momento de alegria, o Hassan transformou num momento de polêmica. É o único um pouco mais veloz. Eu até concordo com ele, devia ser titular absoluto, mas o técnico pensa diferente. Não é um time violento. O gramado do estádio é bom. Cara, não tem absolutamente nenhum raciocínio que a gente possa estabelecer para acreditar que o Barcelona não vai ganhar do Oviedo com tranquilidade. É o melhor rival possível. Não é violento, não ataca bem, não defende bem, o gramado é bom, a torcida não é aquela torcida que pressiona tanto. A única maneira do Barcelona não vencer a partida é porque futebol tem dessas. Futebol é uma caixinha de surpresas, uma frase nova aí que eu estou tentando emplacar, que ninguém nunca falou na hora de discutir assuntos esportivos, porque se não forem as surpresas dessa caixinha, que é o futebol, não tem como imaginar qualquer argumento plausível para o Barcelona não ter uma vitória tranquila nessa partida. Beleza? Mas, vamos lá. Dentro desse sistema, quais são as peças mais importantes que num cenário de zebra podem acabar brilhando e tirar pontos do Barcelona? Quem são os 3 melhores jogadores do Oviedo? Vamos lá, vamos pro top 3 dos caras. Momento que a gente analisa, descreve e aprofunda um pouco a análise em cima dos 3 jogadores mais importantes do adversário do Barcelona naquela rodada. Em terceiro lugar, medalha de bronze no top 3 dos caras, Salomón Rondón. Não fez nenhum gol, já perdeu o pênalti, não tá jogando nada, mas é titular absoluto. É a grande contratação da última janela que o Oviedo conseguiu estabelecer. É o jogador mais acostumado a sofrer certas pressões, porque mesmo que não tenha uma grande carreira na Europa, jogou em clubes grandes nas Américas, conquistou títulos nas Américas, dá um pouco daquele sentimento de cobrança, de querer vencer, de mesmo sendo um time tecnicamente inferior, acreditar que pode fazer alguma coisa. E no aspecto tático é o cara que segura a bola no ataque quando a defesa tenta desafogar. Seja no 4-2-3-1 ou no 5-4-1, a linha defensiva do Oviedo é bem baixa, é dentro da própria área. O Rondón fica sozinho na linha do meio campo, toda a bola recuperada é quebrada para ele, que é um cara muito físico e sabe usar muito bem o corpo, tentar cavar uma falta ou proteger a bola enquanto os companheiros saem de baixo. Não tá jogando bem. Mas se o Oviedo quiser alguma coisa contra o Barcelona, ele vai ter que dar um jeito de começar a jogar bem justamente nessa partida. Por isso, ele aparece aqui no top 3 dos caras, ele é o terceiro jogador mais importante do Oviedo. Em segundo lugar, o Dani Calvo, o polêmico Dani Calvo. Repito aqui a denúncia, não é calvo, tem cabelo, desgraçado. O Dani Calvo é o capitão, é o principal zagueiro,
É um jogador que tem uma história dentro do Oviedo, tem uma identificação com a torcida, exerce liderança, enxerga o jogo de trás e orienta os companheiros. Não é um zagueiro que você vai imaginar que vai aparecer num time grande ou até num time médio, até porque já é um pouco mais veterano, mas que dentro do contexto do Oviedo tem uma importância brutal. Você nunca escutou falar do Dani Calvo, provavelmente depois desse vídeo nunca mais você vai conseguir escutar, mas pelo fato dele ter dentro do clube a importância que ele tem, repito, se for pro Oviedo fazer alguma coisa, o Dani Calvo vai ter que estar num dia muito inspirado para cortar os lançamentos do Pedri, para desarmar o Rafinha e o Marcus Rashford, para não deixar finalizar dentro da área o Lewandowski e o Ferran Torres. Ele vai ter que estar num dia muito inspirado. Eu não acredito que vai acontecer, mas como aqui a gente está falando não quem serão os melhores do jogo, e sim quem são os melhores do adversário, está aqui, em segundo lugar, Dani Calvo, pela sua liderança e pela importância que ele vai ter numa partida que tem tudo para ser ataque contra a defesa. E ainda nessa toada, vamos para o primeiro lugar, num jogo com esse contexto, e até pelo nível que está demonstrando nas últimas rodadas, não pode ser outro. Em primeiro lugar, o goleiro Aaron Escandel. Inclusive, na vitória de 1-0, o melhor do jogo que foi eleito não foi o autor do gol, foi o goleiro Escandel. O Aaron Escandel fechou o gol na partida contra a Real Sociedad, e se o Oviedo tem 3 pontos no Campeonato Espanhol, é muito por conta do seu goleirão. E se quiser sonhar em não ser humilhado pelo ataque do Barcelona, o melhor ataque do mundo, todo mundo unanimemente reconhece, ele vai ter que brilhar demais mais uma vez. Por isso, por já ter feito isso nessa temporada e por ser o mínimo que o torcedor pode sonhar, o mínimo que tem que acontecer para o torcedor sonhar com algum ponto nessa partida, o Aaron Escandel precisa brilhar se o Oviedo quiser algum pontinho contra o Barcelona. Daí ele ser o nosso top 1 no top 3 dos caras. Ganhou a medalha de ouro, provavelmente a única que ele ganhou na vida, nunca foi campeão de nada e também a mais inútil, era melhor nem ter ganhado, mas ganhou. Primeiro lugar no top 3 dos caras no canal do Blaugrana Brasileiro. Mas tá bom já de falar dos outros, né? Vamos falar um pouco do Barcelona. O Hansi Flick, na entrevista pré-jogo, na entrevista de véspera de jogo, já abordou esse tema. E se você quiser ter acesso às respostas mais importantes do Flick, nós soltamos um vídeo repercutindo e comentando tudo que o Flick falou na coletiva de véspera de jogo. Hoje, na hora do almoço, a gente postou. Pode procurar aí que você vai achar com facilidade. Foi o último vídeo que eu postei antes desse que você tá vendo agora. A tendência, e ele já falou sobre isso, é que o time venha meio mexido. Então agora na sessão em que a gente faz a aposta da escalação, eu vou te surpreender. Eu vou me basear nos informes que saem de dentro do clube sobre quem está treinando no time titular e vou meter o bedelho aqui dizendo que eu acredito que alguns desses nomes não devem aparecer quando a escalação rolar. Daqui a pouco tu entende isso melhor. Primeiro vamos descrever, vamos elencar quem deve ser o time titular. No gol, Joan Garcia. Na defesa, Koundé, Araújo, Christensen e Geoffrey Torrent. No meio-campo, Pedri, Cazador e Dani Olmo. E no ataque, Bardag, Rashford e Lewandowski. Os setoristas, os caras que dormem dentro do clube para trazer informação pra gente, eles estão falando que ao longo da semana quem está treinando no time titular são justamente esses que eu falei, mais o Dro no lugar do Dani Olmo e o Rafinha no lugar do Bardag. Por que eu mexi neles então? Porque eu acredito que o Dani Olmo vai ganhar sequência e deve jogar pelo menos o primeiro tempo. Com o jogo resolvido ele deve sair. E o Dro entra no segundo tempo. Mas até o jogo estar resolvido, o Flick não vai mexer tanto assim, porque não é um jogo de pré-temporada. O Barcelona tem que levar a sério para ganhar do Oviedo. Levando a sério tem poucas chances de não ganhar. Mas se não levar a sério, dá vida para o adversário. Então eu acho que vem o Dani Olmo para campo. E eu acredito que ou o Rafinha ou o Rashford não vão entrar nessa escalação inicial. E o Bardag vai ter uma segunda oportunidade. Ele que já foi titular contra o Valência e teve minutagem na última rodada contra o Getafe. O Geoffrey
a galera tá falando que tá treinando no time titular, eu acredito que ele vai ter sim oportunidade. Por quê? Se não for para jogar contra o Oviedo, o Joffrey vai jogar quando? Me diga aí. Se o Joffrey não jogar contra o Oviedo, vai jogar quando? Quando que ele vai pegar ritmo? Quando que ele vai ter oportunidade? Quando que a gente vai ver ele em campo? Quando que vai acumular minutagem? Se contra o Oviedo não se confia nele para jogar, esse é o jogo pro Joffrey. Não é isso? Então, o Baldé ainda lesionado, a gente ainda vai precisar do Gerard Martin como titular absoluto nas rodadas seguintes. Tá na hora dele ter um descanso para não chegar muito desgastado nas partidas mais exigentes. É natural que ele jogue pela rodagem, pelo rodízio e também porque é o cenário perfeito para ele ter a sua primeira chance como titular. E eu acredito que com o Bardghji vai ser do mesmo jeito. Ou o Rafinha ou o Rashford não devem aparecer no time titular. Eu acredito, é a minha aposta da escalação, que o Bardghji vai aparecer. Não é isso? E tomara que jogue bem, tomara que faça gol. Repito, se não for contra o Oviedo, contra quem será? Se não jogar contra o Oviedo com o Yamal lesionado, o Bardghji vai jogar só quando alguém se atrasar e for punido sem poder entrar no time titular. Beleza? Resumindo toda a nossa análise, agora que a aposta da escalação já aconteceu. Tem tudo para ser um jogo tranquilo, para ganhar sem sofrer e ainda rodando o elenco, pensando nos jogos mais competitivos que vem a seguir, principalmente o duelo de Champions contra o PSG. É um adversário que não tem muitas armas, nem para se defender, nem para atacar. O gramado é bom, não é um time acostumado a ser violento, é um time que não tem a manha de fazer as faltas táticas sem tomar cartão, como já estão acostumados a fazer Getafe e Alavés. Quando tenta fazer isso, o Oviedo sai tomando cartão a rodo, tanto que já teve 2 jogadores expulsos, não por jogadas violentas, mas por acúmulo de cartão amarelo, inclusive um desses foi por reclamação. O árbitro deu amarelo, o cara ficou enchendo a paciência, buzinando no ouvido dele. Tomou o segundo, foi pra rua, foi pro chuveiro. E os melhores jogadores, até tem alguns nomes interessantes, nomes que nós já escutamos, Rondon, Dendoncker, mas são todos veteraníssimos. O Cazorla, que nem entra na maioria dos jogos, porque já é veteraníssimo, né? Ele faz parte do elenco muito mais como uma homenagem. Os principais jogadores são veteraníssimos, cara. Sinceramente, se o Barcelona chegar a sofrer, já vai ser uma grande surpresa. Qualquer coisa que não seja uma vitória tranquila vai me surpreender muito. Eu não tô falando de goleada, nem sempre você goleia. Às vezes tu faz 2-0, fica tocando a bola, aqui eu já garanti 3 pontos, tá bom, acabou o jogo, e ali tu vai empurrando com a barriga até o apito final. Pode acontecer isso. O Barcelona já fez isso algumas vezes, inclusive com o Hansi Flick. Então, não necessariamente uma goleada, mas se não for uma vitória tranquila, construída ainda no primeiro tempo, eu ficarei surpreso. O meu palpite é 4-0. Eu acho que vai ter gol do Rashford, vai ter 2 gols do Leva, e aqui uma mistura de palpite com torcida. Tem gol do Araújo. O Araújo, numa jogada de escanteio, vai prevalecer, indo ajudar, subindo ao ataque, vai meter um golzinho de cabeça e vai consolidar essa sua volta ao Prime, que ele prometeu antes da temporada começar, que vocês veriam, nós no caso, né? Veríamos o Prime dele de volta. Contra o Newcastle, ele deixou sensações que pode sim cumprir essa promessa. E se fizer um golzinho aí, né? Pode fazer aquela sua comemoração, batendo no peito. Ele que se auto-intitula o gorila pela força, que é algo muito comum, né? Nos países falantes do espanhol, quando se fala de gorila lá no Uruguai, e ele é uruguaio, fala-se muito da força. Ele, conseguindo esse gol, pode dar um passo a mais em direção a essa recuperação, que muita gente acha que nunca vai acontecer. E eu sempre faço a ressalva. Antes de ser expulso contra o PSG, o Araújo era unanimemente tratado como um dos melhores zagueiros do mundo e para a maioria das pessoas era o melhor. Aquela expulsão mexeu com a mentalidade dele, lhe deixou inseguro, lhe deixou numa busca incessante por ser o herói mais uma vez, alternando excesso de vontade com temor de fazer uma falta novamente. Mexeu com ele nunca mais foi o mesmo. Mas se ele voltar a ser, olha que grande reforço vai ter o Barcelona. O Araújo de 2023,
Olha que reforço gigantesco terá o Barcelona se isso acontecer. Então eu vou torcer para que aconteça, e se tem alguém que pode ajudá-lo a voltar ao seu prime, você sabe, é Hans-Dieter Flick, o técnico do Barça, Hansi Flick, o mágico da recuperação de talentos que muita gente já descartava. As minhas opiniões e informações que eu tinha para trazer para você nesse vídeo já acabaram, então a gente se encaminha para encerrar, mas calma, não sai daqui ainda. Você não esqueceu de curtir, de se inscrever, de hypar? Ficou comigo até o final é porque gostou? Para não perder nada do que a gente produz, se inscreve no canal. Para me ajudar a continuar crescendo, curte, hypa. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.